Padre Luciano Massulo e estou aqui para conversarmos hoje sobre este nosso processo de formação, processo básico de formação na Arquidiocese de Porto Alegre, e nós estamos no quarto módulo, que é o módulo A Casa do Pão, a liturgia da Igreja. Vocês já viram o que significa liturgia, o que é liturgia, também já abordaram o assunto da Assembleia, os ministérios, tudo aquilo que está representado nas nossas assembleias litúrgicas e a importância da nossa Assembleia como um sinal, sacramento da presença da Igreja. E nós hoje vamos exatamente conversar e falar sobre essa questão, sobre essa dimensão simbólica da liturgia. Nós vamos conversar sobre aquilo que é e como a Igreja entende toda esta ação celebrativa, esses diferentes ritos, elementos simbólicos que nós trabalhamos e temos presente nas nossas celebrações. Eu gostaria de começar com uma definição muito simples de liturgia que aparece lá no Catecismo da Igreja Católica. Na verdade, ela está no Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, é o número 218 do compêndio. Vocês podem retomar depois, quem tem o compêndio, ou podem também acessar pela internet. E essa definição de liturgia ela é muito simples e ao mesmo tempo também muito necessária e acredito que prática para a nossa formação nesse dia. O número 218 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica traz a pergunta: o que é liturgia? E a resposta ela está apoiada nos números 1066 e 1070 do Catecismo da Igreja Católica. Claro que aqui bastante sintetizada. Ela diz assim: a liturgia é a celebração do mistério de Cristo e, em particular, do seu mistério pascal. Não vou entrar aqui no que significa isso, porque vocês já abordaram, já aprofundaram isso naquela aula que vocês tiveram, que foi a primeira deste módulo, que exatamente traz a pergunta: o que é liturgia? E na continuidade, no número 218, o Catecismo diz assim: na liturgia, pelo exercício da função sacerdotal de Jesus Cristo, a santificação dos homens é significada e realizada mediante sinais. E é exercido pelo corpo místico de Cristo, ou seja, pela cabeça e pelos membros, o culto público devido a Deus. Portanto, aqui nessa pequena definição que traz o compêndio, nós encontramos o conteúdo básico das quatro aulas que nós temos neste nosso curso, neste quarto módulo sobre liturgia. Aqui nós tratamos da definição de liturgia, nós falamos da ministerialidade, da presença de Cristo, do sacerdócio de Cristo, dos diferentes ministérios, da Assembleia. Falamos também da dimensão simbólica da liturgia e ainda da grande finalidade da liturgia, que é a santificação de todos nós. Eu quero me deter aqui nesta segunda frase que aparece neste número 218 do Catecismo, do Compêndio do Catecismo, que diz: na liturgia, pelo exercício da função sacerdotal de Jesus Cristo, ou seja, quem está exercendo o seu sacerdócio é Cristo, é Ele que, através da sua entrega, da sua doação, do seu sacrifício, chega ao Pai, e nós, por Ele, nele, com Ele também chegamos ao Pai, unidos no Espírito Santo. A santificação dos homens, a santificação da humanidade, é significada e realizada mediante os sinais. Ou seja, esta obra redentora, salvadora de Jesus Cristo, ela se prolonga, ela continua na história através da celebração litúrgica. E ela se dá, ela acontece mediante esses sinais presentes nas nossas celebrações, com os quais nós nos envolvemos de uma forma ritualizada nas nossas celebrações, e que por meio desses sinais acontece a santificação da humanidade. Não é difícil para nós entendermos assim de entrada que, claro que o Catecismo da Igreja Católica está falando aqui de toda a vida sacramental da nossa Igreja, toda a nossa ação sacramental. De fato, os sacramentos, eles são a continuação, a continuidade da história da salvação, da ação de Deus, da ação de Jesus Cristo. E os sacramentos são, sim, acontecimentos salvíficos que se dão por meio de alguns sinais, de algumas ações rituais.
Essas ações rituais que acontecem por meio desses sinais presentes nos sacramentos, elas não apenas significam, mas elas também realizam, como disse o número 218 do Catecismo, a ação de Deus em nossa vida. Fazemos um ponto aqui e vamos pensar um pouquinho agora nas nossas celebrações litúrgicas. Quem participa da missa dominical, quem participa das diferentes ações sacramentais da igreja, se dá conta de que nas nossas celebrações nós utilizamos diversas linguagens, diversos tipos de linguagens. Nós utilizamos muito a linguagem verbal, e eu até diria às vezes até um pouquinho demais, falamos um pouco demais nas nossas celebrações, mas ela é uma linguagem importante. Ela está presente, por exemplo, nos cantos, a linguagem verbal está presente na homilia, a linguagem verbal está presente na proclamação da palavra de Deus, nas leituras, no Evangelho, a linguagem verbal está presente também nos avisos, comentários, enfim, munições que são feitas durante a celebração, e ela é uma linguagem bastante importante na nossa celebração. Nós, seres humanos, nos comunicamos muito através da nossa linguagem verbal, através da nossa língua, E a gente sabe o quanto isso é importante, nós entendermos bem o que está sendo dito, para que a gente consiga comunicar bem. Mas esta é uma forma de linguagem presente na celebração, mas não é a única. Nós temos outras formas de linguagem presente em nossa celebração também. Nós temos, por exemplo, a própria ausência de palavra, o silêncio. O silêncio, ele é uma forma de linguagem presente na celebração litúrgica. Nós somos convidados, por exemplo, na celebração eucarística, a diversos momentos de silêncio. Somos chamados a fazer silêncio nos ritos iniciais, pois antes do ato penitencial. Somos chamados a fazer também silêncio antes da oração coleta e na liturgia da palavra outra vez, na liturgia eucarística também somos convidados ao silêncio. Então o silêncio está presente, ele é uma linguagem não verbal. Também temos toda uma gama de linguagem não verbal, que se dá, por exemplo, através dos diferentes elementos simbólicos que nós temos dentro das nossas celebrações. As cores na liturgia, o próprio espaço celebrativo. Nós temos também aqueles elementos que compõem o todo do nosso espaço, por exemplo, elementos menores como as velas, as toalhas, as próprias vestes litúrgicas, enfim, tantos elementos que estão ali e que estão nos comunicando alguma coisa. Mas nós poderíamos pensar também em toda a comunicação não verbal que os nossos ministros fazem, que eles realizam, por exemplo, a expressão facial, os gestos, o sorriso, a forma como que nos olham, tudo isto está comunicando alguma coisa, É comunicação, e é comunicação presente nas nossas celebrações. É interessante, os dados dizem, e aí eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas se pudéssemos contar aqui com a presença de alguém da área da comunicação estritamente, dizem que a nossa comunicação, ela se dá muito mais pelo campo visual do que necessariamente pela audição, e por aquilo que nós então ouvimos e dizemos. Ou seja, nós retemos mais aquilo que nos é comunicado visualmente do que aquilo que nos é comunicado verbalmente. Embora, é verdade, nas nossas celebrações talvez nós valorizamos demasiadamente aquilo que é dito. Quem sabe acreditando de que as pessoas vão guardar mais o que dizemos do que os diferentes elementos que estão presentes na celebração e que não fazem parte da comunicação verbal. E eu diria ainda que nós guardamos muito mais aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós sentimos dentro, por exemplo, de uma ação ritual, do que aquilo que nós simplesmente estamos vendo ou aquilo que nós estamos ouvindo. Então a comunicação na liturgia ela se dá de diferentes modos, e tudo isso está comunicando. Mas está comunicando o quê? Está comunicando uma pessoa, está comunicando Jesus Cristo. A intenção das nossas celebrações é comunicar, transmitir, marcar a nossa experiência da presença de Cristo dentro da nossa vida. Por isso que a celebração litúrgica é por excelência o lugar onde nós encontramos, nos relacionamos
com a pessoa de Jesus Cristo. Então, toda esta gama de comunicação que nós temos, né, os diferentes elementos, eles estão, na verdade, buscando comunicar, expressar, manifestar, revelar a pessoa de Jesus Cristo, que quer, na verdade, transformar a nossa vida, que quer contribuir com aquilo que o Catecismo da Igreja Católica disse, que é o nosso processo de santificação, que nada mais é do que a identificação nossa com a pessoa de Jesus Cristo. Muito bem. Quando eu falo disso, eu estou dizendo também que, necessariamente, quando nós estamos participando de uma celebração, nós temos envolvido nela todo o nosso ser, todo o nosso corpo. Nós participamos corporalmente das nossas celebrações, nós estamos ali presentes, né? E isso é a forma por excelência como nós experimentamos Deus em nossa vida, o experimentamos pela nossa corporeidade. Por isso que na liturgia os sentidos, né, eles são tão importantes. Se nós pensarmos um pouquinho, quando nós participamos de uma ação litúrgica, a celebração eucarística, por exemplo, todos os meus sentidos estão ligados e estão convidados a tomar parte na celebração. Começamos, por exemplo, pela visão. Olha quanta coisa nós vemos na celebração e estão nos comunicando através do sentido da visão, né? Seja, como eu disse antes, as cores, o espaço celebrativo, os gestos, as expressões, né? Tudo isso chegam até nós através da nossa visão e está querendo nos comunicar a pessoa de Jesus Cristo. Depois também um outro sentido importante, né? Como eu disse, a nossa audição. Nós estamos ouvindo as orações, estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos ouvindo a homilia, estamos ouvindo as diferentes munições que são dadas na celebração. Então, de alguma forma, a liturgia está manifestando a presença de Cristo para nós através da nossa audição. Mas não se esgota na visão e audição. Os outros sentidos também são convidados a tomar parte na celebração. Por exemplo, quando numa celebração dominical, uma celebração mais solene, nós fazemos uso do incenso, o incenso também está nos comunicando a presença de Cristo através do nosso olfato, né? Nós estamos sentindo o suave odor daquele perfume que quer de alguma forma nos levar à pessoa de Jesus Cristo, à presença de Deus, né? Também, por exemplo, no óleo do crisma, né? O óleo do crisma ele é um óleo perfumado, mas vamos além. Na celebração litúrgica nós envolvemos também o nosso tato. Nós tocamos, nós abraçamos, irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros. E este é o momento de nós nos abraçarmos, pois nos beijarmos. Se pensarmos ainda no tato, o próprio beijo, né? Ao menos 3 beijos estão presentes na nossa celebração. Nós beijamos a presença do Cristo no Evangelho, nós beijamos a presença do Cristo no altar, Eucaristia, nós beijamos a presença do Cristo na Assembleia, no nosso irmão que está do nosso lado, na hora do ósculo da paz. Então nós também tocamos e o nosso tato também vai ser uma forma de nós captarmos a presença de Cristo. Depois ainda podemos pensar também no nosso paladar. Nós também nos alimentamos, nós também comemos na nossa celebração. A presença do Cristo na Eucaristia, dado a nós, né, no pão e no vinho eucaristizados, ou seja, o corpo e o sangue de Cristo, nos chegam pelo paladar. Nós nos alimentamos de Cristo nosso Senhor. Portanto, todo o nosso corpo, ele está envolvido na celebração. E ele é chamado a tomar parte nesta ação de Cristo, que vai se manifestar e que vai chegar a nós através dos nossos sentidos. Nós não temos como escapar disso, né? Ele vai se manifestar através dos nossos sentidos. Muito bem, gostaria de convidar vocês a tomarmos a Sacrosanto Concílio. O Sacrosanto Concílio é o documento básico assim, para o nosso estudo, que é aquele primeiro documento do Concílio Vaticano II, é o primeiro documento promulgado pelo Concílio, e é o documento que nos convida, que convidou a Igreja, né, naquele momento, pois a passar por um processo de recuperação, de volta às fontes da liturgia, para restabelecermos na Igreja aquilo que de fato a liturgia é convidada a ser. Fonte e ápice da vida cristã. Não apenas uma cerimônia, não apenas um espetáculo, não apenas entre aspas, um show para ser assistido, para ser visto, mas a liturgia de fato como fonte da nossa espiritualidade. E o documento Sacrosanto Concílio,
número 7, ele vai falar da presença de Cristo. E ele vai dizer assim: para realizar tão grande obra, ou seja, a obra de salvação, Cristo está presente na sua igreja, especialmente nas ações litúrgicas. É evidente que a liturgia não esgota a presença de Cristo, né? Cristo está presente também de outros modos na igreja, mas a presença de Cristo se dá de uma maneira mais palpável, de uma maneira mais evidente nas ações sagradas, nas ações sacramentais. Está presente no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro, que se oferece agora pelo ministério sacerdotal, que é o mesmo que se ofereceu na cruz, quer e sobretudo sobre as espécies eucarísticas. Está presente com seu dinamismo nos sacramentos, de modo que quando alguém batiza, diz a Sacrosanto Concílio, é o próprio Cristo que batiza. Está presente na sua palavra, pois é ele que fala ao ser lida na igreja a Sagrada Escritura. Está presente, enfim, quando a igreja reza e canta. Ele que prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Então, grande obra, que permite que Deus seja perfeitamente glorificado e que os homens se santifiquem, Cristo associa sempre a si a igreja, sua esposa muito amada, a qual invoca o seu Senhor e por meio dele rende culto eterno ao Pai. Portanto, a Sacrosanto Concílio está nos falando das presenças de Cristo. E essas presenças de Cristo na ação sagrada, na liturgia, ela se dá de diversos modos, né? Se dá pelos ministérios, se dá pela palavra, se dá pela Eucaristia, se dá pelos sacramentos, ou seja, Cristo está presente na ação litúrgica, na ação sacramental. Como é essa presença de Cristo? Pois ela é uma presença que se dá através do mistério, uma presença que se dá através do sacramento, uma presença que se dá através de alguns elementos que nós chamamos elementos simbólicos ou sinais, que necessariamente manifestam a presença do Senhor. Aqui vale a pena nós fazermos uma ressalva. No nosso tempo, nós somos muito educados a entender símbolo como algo de faz de conta. Então, por exemplo, nós vamos pegar um símbolo, não sei, um símbolo para representar as nossas mães, né, no Dia das Mães. Daí pensamos logo lá um coração, né, feito de isopor, forradinho de vermelho, enfim, onde nós colocamos lá escrito uma frase: mãe, eu te amo, algo assim, né? Bom, isso é um elemento que nós convencionamos, né, que vai representar talvez o nosso amor pelas nossas mães. Mas o símbolo do qual fala a liturgia não são elementos convencionados. Os símbolos do qual nós usamos na liturgia, na verdade, são elementos que não são de faz de conta, que não são unicamente representativos, mas são aqueles elementos que manifestam em si aquilo que eles significam. Ou seja, todos os sinais que nós utilizamos na liturgia e todos os símbolos dos quais nós fazemos uso nas nossas celebrações, eles não são um símbolo do faz de conta que, mas que não é na verdade. Não, eles são aquele elemento que faz a ponte entre aquilo que os nossos sentidos alcançam e aquilo que não é alcançado pelos sentidos. Então nós podemos falar aqui em significante e significado. Esta é a ação que acontece nas nossas celebrações. Nós temos sempre um elemento significante, que necessariamente nos remete a um elemento que é significado. O que é significado? Pois na ação litúrgica sempre é significado Cristo. É Ele. Todos os nossos elementos, os nossos símbolos que nós usamos, por exemplo, na liturgia sacramental, eles são sempre uma manifestação da presença de Jesus Cristo. Então, se eu tenho um significante, usando ele na ação litúrgica, necessariamente eu quero chegar ao significado, que é Jesus Cristo. Por exemplo, a água do batismo, ela é um significante da própria presença de Cristo, que neste caso é o significado. A água do batismo não é um faz de conta. A água do batismo não é apenas uma lembrança, uma recordação, né, da presença de Cristo, que é a água viva. Não. No momento em que nós celebramos e criamos uma ação ritual ao redor daquela água,
Aquela água do batismo se torna a própria presença de Cristo. E Cristo vai agir por meio desta água. Então não é apenas uma representação, mas é a presença do Cristo na água do sacramento do batismo. E assim nós podíamos pensar também em todos os elementos dos sacramentos. Nenhum deles é de faz de conta. O pão da Eucaristia, o vinho da Eucaristia, é, pois, um significante alcançado pela nossa visão, pelo nosso paladar, até mesmo pelo nosso tato, do significado que é Cristo, que é a presença de Cristo. Pois durante a celebração, pela ação do Espírito Santo, o significante traz em si a presença do significado. De modo que aquele pão e aquele vinho que temos sobre o altar, após, pois, a prece eucarística, não apenas representam, mas manifestam, está ali, é presença do próprio corpo e do sangue de Jesus Cristo. Então, todos os elementos que nós utilizamos na ação sagrada são sempre elementos que realizam a presença de nosso Senhor. Claro, de modo especial, pois, na Eucaristia, onde se dá uma presença continuada de Cristo, mas também nos outros sacramentos. Cristo está realmente presente em todas as ações sacramentais, como está presente também na sua palavra, como está presente na Assembleia, como está presente nos ministérios. Todos esses sinais sacramentais dos quais nós falamos, eles possuem uma profunda raiz na experiência humana, uma profunda raiz antropológica, que é fruto da experiência que o homem, que a humanidade fez ao longo dos séculos, ao longo da história, com esses elementos naturais. Por exemplo, a água. A água é um elemento essencial para a vida. Se não existe água, não há vida. Precisamos da água para bebermos, precisamos da água para regar nossos alimentos, precisamos da água também para nos purificar e para limpar. Portanto, junto à água sempre está presente essas duas ideias. Água é vida e água é purificação. Claro que também muitas vezes a água pode ser a morte, pode trazer com ela a experiência da morte, como nós vivemos no Rio Grande do Sul, na região metropolitana, há pouco tempo atrás. O ser humano, a partir dessa experiência que tem com a água, pois entende que na própria água está presente tanto a vida como também a purificação. Quando nós olhamos para a história da salvação, quando nós olhamos, pois, para esta história de relação de Deus com a humanidade, nós vamos encontrar no Antigo Testamento diversas passagens onde está presente a água. E ela é usada exatamente para proporcionar a experiência de um Deus que traz vida e de um Deus que quer também purificar, ou seja, fazer com que nós abandonemos nossa vida antiga para abraçar a proposta do reino que Ele nos traz. Por exemplo, quando Deus quis purificar a humanidade, que se havia perdido depois da criação, Deus faz com que chova 40 dias e 40 noites. E esta água do dilúvio é sinal dessa purificação. Quando Deus vai libertar o povo de Israel, que estava escravo no Egito, o povo necessariamente tem que passar pelo Mar Vermelho, ainda que a pé enxuto, para começar a sua peregrinação. E antes de entrar na Terra Prometida, deve atravessar o Jordão. Ou seja, a água é sinal desta vida nova que Deus está concedendo, mas também da purificação necessária. O próprio João Batista fazia batizar aqueles que vinham até ele como sinal de conversão. Se olharmos para a pessoa de Jesus Cristo, ele mesmo se apresenta como sendo a água que sacia toda a sede e que sacia a sede para sempre. E quando Jesus deixa os seus discípulos e volta para o Pai, ele lhes diz: idem por todo o mundo e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra batizar significa mergulhar, banhar-se. Portanto, para nós, como igreja, nós utilizamos a água como sinal desta purificação proporcionada por Cristo e também desta adesão ao seu reino, à sua comunidade cristã, a igreja. Quando nós olhamos para a celebração do batismo,
nós percebemos que o momento principal da celebração do batismo é exatamente o banho. Claro que ao longo dos séculos nós fomos deixando de lado a ideia do banho, ainda que o ritual proponha para ser recuperado, e praticamente ficamos somente com uma imersão de água sobre a cabeça daquele que está sendo batizado. Mas o sinal mais significativo seria de fato mergulhar, batizar-se nas águas. Existe uma bênção que acompanha a água batismal e que nos ajuda a entender como funciona esses elementos naturais dos quais nós nos apropriamos para fazer deles sinais da presença de nosso Senhor. Diz assim a bênção da água batismal: ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, o vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concedessem a força de santificar. Nas águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem um povo nascido na água do batismo. Vosso filho, ao ser batizado no Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo, e pendente da cruz do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: ide, fazei todos os povos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja, fazei brotar para ela a água do batismo, que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que homem e mulher, criados à vossa imagem, sejam lavados da antiga culpa pelo batismo e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Muito bem, essa é a bênção da água batismal. Se nós prestamos atenção, enquanto abençoa-se a água batismal, se faz memória, uma anamnese, uma recordação de 5 águas presentes na história da salvação: a água da criação, a água do dilúvio, a água do mar vermelho, a água do Jordão, na qual Jesus foi batizado, e a água que jorrou do lado aberto dele na cruz. Ser batizado significa ser mergulhado nestas águas. Portanto, quando a igreja batiza alguém, ao mergulhar na água batismal ou banhar com água batismal, significa que a pessoa está sendo mergulhada exatamente nessas águas que nós recordamos. Mas a liturgia cristã vai além de uma somente ou apenas significação. Significa também que aquele que está sendo batizado torna-se, mergulha realmente nessas águas. De modo que quem foi batizado foi criado, faz parte da nova criação. Quem foi batizado foi purificado nas águas do dilúvio. Quem foi batizado foi liberto da escravidão, pois a escravidão de tudo aquilo que afasta de Deus, a escravidão do pecado, para fazer parte do novo povo de Deus. Quem foi batizado foi ungido pelo Espírito Santo, se torna cristão. E quem foi batizado foi enxertado no lado aberto de cruz, fazendo parte da comunidade cristã que é a igreja. O que é significado na liturgia é também realizado. Não apenas representa, faz com que aconteça. E essa é, na verdade, a grandiosidade da liturgia cristã, da nossa liturgia católica. Tudo aquilo que nós significamos pela ritualidade litúrgica, nós também realizamos. E isso, meus irmãos, é um convite, um convite para que a gente possa valorizar as nossas celebrações, mas sobretudo valorizar os diferentes elementos simbólicos que fazem parte das nossas celebrações, valorizar a nossa ritualidade, valorizar aqueles elementos que os nossos sentidos captam, que não sejam apenas celebrações onde nós colocamos o nosso ouvido, a atenção ou a nossa visão, mas que possam envolver todos os nossos sentidos. As nossas celebrações litúrgicas são tão cheias de elementos simbólicos sacramentais, que na verdade não precisaríamos acrescentar nada a elas. Valeria apenas valorizar os diferentes elementos que nós utilizamos. Como chegamos a isso? Precisamos de uma boa iniciação à vida cristã.
Precisamos de uma iniciação à vida cristã que inicie também para estes elementos simbólicos, que ajudem nossas crianças, jovens, adultos a entenderem os diferentes elementos que fazem parte das nossas celebrações, para que possamos de fato participar com todo o nosso ser das ações litúrgicas. Uma participação que necessariamente tem que ser uma participação ativa, envolve o nosso corpo, mas também uma participação consciente. Precisamos de formação, entender o que fazemos, por que fazemos, como fazemos, quais as raízes de tudo isso, mas também uma participação que passe pelo nosso coração, que passe pela nossa vida. Uma participação também com o coração, uma participação que proponha, que suponha o nosso afeto, uma participação afetiva, para que possa de fato as nossas celebrações litúrgicas nos configurarem a pessoa de Jesus Cristo, fazer com que nós nos tornemos um outro Cristo presente no nosso mundo.